Pai do Senhor, irmãos, vocês estão bem? Louvado seja Deus, meus irmãos. Que bom é estar em casa, poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E, meus irmãos, hoje inicia uma nova série aqui na nossa comunidade, a exposição bíblica da carta de 1 aos Coríntios. Certo, meus irmãos? Quem aqui já leu essa carta completa? Carta de 1 aos Coríntios. Glória a Deus. E quem não leu, vai ler? Amém, meus irmãos. Você tem a oportunidade de se debruçar sobre essa escritura agora, durante esse período de estudo dessa carta. A carta de 1 aos Coríntios é uma carta muito importante para a igreja. É uma carta, meus irmãos, que tem tudo a ver conosco. Pense bem comigo. Quando você liga a televisão na TV Cabo Branco, pela manhã, às 7 da manhã, o que é que está passando? O que é que passa de manhãzinha na televisão? O que, gente? O jornal. Olha que coisa boa. O jornal, também chamado de jornal hoje, ou qualquer tipo de jornal que seja. E o que é o foco do jornal pela manhã? É contar as novidades do dia. Então, meus irmãos, a carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é nova. A palavra de Deus, ela não se renova, ela não precisa se renovar, porque ela é atual, porque ela é nova, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Então, meus amados irmãos, olha que coisa interessante. A carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, ela é nova e sabe do que é que ela fala? Alguém tem uma dica aí do que é que ela fala? É uma coisa que todo mundo vive, que toda a igreja vive. Quem sabe? E aí, pastor Glaucinho, o que é que o senhor acha? Do que é que essa carta fala? Sara Camila, irmão Eliabe. Rapaz, aqui na igreja tem, viu? Lá em tua casa tem também. Na escola dos meninos tem, no trabalho tem. Sabe do que é que essa carta fala? De problema. Essa carta, meus irmãos, do início ao fim, é dotada de um discernimento de Espírito e de uma instrução do Espírito Santo para que o apóstolo Paulo pudesse resolver problemas que existiam dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, ali na cidade de Coríntios. O teólogo Peter Wagner diz que 1 Coríntios, provavelmente, tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo do que qualquer livro da Bíblia. Estudar essa carta é fazer um diagnóstico da igreja contemporânea, é ver suas vísceras e entranhas e colocar um grande espelho diante de nós mesmos. Meus amados irmãos, a carta de 1 Coríntios é uma carta de instrução, é uma carta de repreensão, é uma carta de ajuda, é uma carta de cuidado, é uma carta pastoral. Pense bem comigo, o pastor Valber, domingo, deu umas exortadas boas ou não deu? Assim é nos 16 capítulos de Coríntios. Estejam bem preparados, meus irmãos, que a cada versículo bíblico dessa carta, nós, eu e você, seremos exortados pelo Senhor para vivermos uma vida digna e aceitação diante dos homens e de Deus. Então, meus irmãos, nessa aula de hoje, nós iremos fazer um panorama por essa carta. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos entender uma coisa. Uma pergunta básica para vocês. A Bíblia foi escrita para nós? Sim ou não? Sim, porque ela é um livro universal. Ela é uma instrução de Deus para o mundo. A Bíblia é um livro universal. O que a Bíblia trata hoje, ele trata em todo mundo. Trata aqui, trata no Equador, na China, em qualquer lugar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Essa carta e a Bíblia foi endereçada ao povo brasileiro, sim ou não? Foi endereçada a nós, tipo assim, estava escrita lá ao pastor Glaucinho, bairro de Mangabeira 1, estava lá? Não. A carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, a igreja que está em Corinto. Então, meus irmãos, a Bíblia, o efeito da palavra de Deus é um efeito universal. Mas
o destinatário dela foi para as pessoas daquele tempo. Então, meus irmãos, existe um abismo de um pouco mais de 2000 anos entre quando essa carta foi escrita até hoje. E esse abismo não é um abismo apenas de tempo, é um abismo cultural, é um abismo econômico, é um abismo social. Então, meus irmãos, a Bíblia não é um livro de autoajuda que a gente abre ela e ela vem assim ser muito direta em alguns aspectos. A Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, mas nós devemos entender o contexto para que isso ganhe mais clareza em nossos corações. Então a aula de hoje, meus irmãos, é exatamente para que nós possamos ter clareza do que vamos estudar. Eu creio, pastor Grossinho, que 16 capítulos a gente termina o ano e não termina esse livro, não é isso? Até o fim do ano você estará estudando 1 Coríntios. Então, quando você estiver na cabeça todos esses traços que vamos falar aqui, você vai conseguir interpretar mais o que aquele povo vivia. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, antes de nós entrarmos em qualquer carta da Bíblia, nós fazemos uma pergunta. Lula, você é do tempo da carta, não é, meu irmão? De receber uma carta, seja de algum lugar. A primeira coisa, quando você pega a carta, o que é que você olha? O remetente, né? Quem me mandou essa carta? Foi o banco? Foi uma carta de crédito que eu fui contemplado? Eu ganhei na Mega Sena sem jogar? Não, a gente vai olhar ali quem é o remetente. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, é incontestável que essa carta ela tem uma autoria paulina. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, foi quem escreveu essa carta. O apóstolo Paulo. Como podemos ver, coloca aí, Tom, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 1, que nós vamos ver o prefácio dessa carta, a saudação dessa carta. E olha o que é que essa carta diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Quem escreveu essa carta? Com a ajuda de quem? Era muito comum, meus irmãos, que esses homens letrados, ele tivessem um escrivão, um ajudante. Às vezes, algumas partes da carta, possa ser que Paulo estava ali com a peninha, mas outras vezes ele podia estar ditando, olha, meu irmão, bota isso aqui, nessa carta. Então ele diz, eu, Paulo, e o irmão de vocês, Sóstenes. Escrito para quem? Para o povo de Corinto. Meus irmãos, em primeiro lugar, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. O maior plantador de igreja da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, também chamado de Saulo. Paulo, meus irmãos, o nome Paulo era um nome romano. Lembra que Paulo tinha duas nacionalidades? Ele era judeu e ele era romano. Então, em Roma, o nome dele era Paulo. Em Jerusalém, diante do povo judeu, o nome dele era Saulo, mais conhecido como Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele era de Tarso, da cidade de Tarso. Tem muito esse costume, é a mesma coisa dizer assim, como é o nome da tua cidade, Sheldon? Sheldon de Sapé. Se eu chamo ele de Sapé, é muito comum, né, Sheldon? A gente está aqui em João Pessoa, não, é aquele irmão que faz projeto elétrico. Quem é Sheldon? Sheldon de Sapé, é ele, é o irmão. Vinícius, ninguém me chamava pelo nome na faculdade, era Juru, que é minha cidade. Então a autoria dessa carta, meus irmãos, é de Paulo. Em segundo lugar, a datação dessa carta. Nós temos que ter, meus irmãos, esse apanhado em nossa mente. Eu sei, mas Vinícius, para que eu quero saber de data? É porque, meus irmãos, quando sabemos a datação de uma carta, ela nos ajuda a compreender os fatos que aconteciam naquele momento. Se você prestar atenção na Bíblia, o profeta Jeremias e o profeta Isaías, durante um intervalo de tempo, eles profetizaram no mesmo intervalo de tempo, só que em lugares diferentes. E como o povo sabia? Por conta da datação das cartas. Alguns profetas da Bíblia, um estava no reino do norte e outro no sul, e o tempo era o mesmo. Só que a datação que ajuda, entendeu? O local que essa carta foi escrita. Eu queria que Tom colocasse aí agora Atos 19:10 e arrumasse o microfone aqui para o pessoal participar. Para todo mundo aqui participar, que é uma aula. Amém? Posso pegar, irmão? Eu queria pedir para começar pelo pastor Glaucinho. Vai dar uma introdução aí. Meus irmãos, uma coisa interessante
é porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele caminha junto da grande maioria das cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque o que é ato? Ato é quando alguém pratica alguma coisa, não é? Então, enquanto os discípulos iam caminhando e praticando, as cartas iam contando o que eles faziam. Certo? É algo mais contextualizado do que eles viviam. Então, Atos, capítulo 19, verso 10, vai dizer: Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como o gregos. próximo versículo, pastor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção comigo. Disse que Paulo pregava a palavra com a autoridade do poder do Espírito Santo e de Deus. Diz que Paulo fazia milagres, maravilhas e prodígios. E quando isso estava acontecendo? Durante a terceira viagem missionária de Paulo. É esse período da escrita da carta. Mas em uma das viagens missionárias de Paulo, se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo está a passar por Corinto. E essa igreja, irmão Eliabe, ela é plantada. A sementinha do evangelho foi plantada naquele lugar. Atos capítulo 18, por favor, irmão Tom. 18, 10. Pode deixar no 18:1, por favor. Olha o que diz Atos 18:1. Fala sobre o plantio da igreja de Corinto, certo? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para onde? Vocês falam para eu não gritar e acordar a menina de Eliabe. Vocês falam, pelo amor de Deus. Foi para Corinto, verso 2. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles ali, trabalhava, o ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhe: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Meus irmãos, se eu entendi que Paulo escreveu a carta, se eu entendi a datação, que foi em 55 aproximadamente depois de Cristo, agora eu entendo como essa igreja foi formada. Meus irmãos, o trabalho do missionário pioneiro é um trabalho, por exemplo, que nós fazemos quando fomos agora para o Equador. Como é o trabalho do missionário pioneiro? Ele chega num lugar que não tem nenhuma igreja, certo? E sabe como é que a igreja nasce, irmã Eliane? A igreja nasce quando uma família se converte. Quando uma família começa a estudar a palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, quando você chega em um lugar que uma família abre as portas da sua casa para que a palavra de Deus seja pregada, ali nasce a igreja. E a igreja começa a ser trabalhada. Lá em Latacunga, no distrito de Anicuxi, existia uma família que era evangelizada há 6 meses. E ali a igreja já estava caminhando. Quando nós passamos por aquele lugar, trabalhamos ali, ficou cerca de 6 famílias. Ou seja, a igreja se formou em torno de 20 pessoas e mais de 20 crianças. Então preste atenção. A Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso 1, vai dizer que quem foram as primeiras pessoas que Paulo encontrou lá? Priscila e Áquila. E eles trabalhavam com o quê, irmão Jorge? Eles não eram empresários. Eles não eram gente rica. Eles eram trabalhadores normais, fazedores de tenda. Meu irmão, a profissão de fazer tenda era muito comum naquele tempo. Por quê? Porque o povo viajava demais.
Então essas pessoas, elas precisavam de uma tenda, porque naquele tempo não era tão comum hospedaria, um hotel ali em Cabo Branco, não era, era tenda, era debaixo da tenda. As pessoas utilizavam para isso as tendas. E aí a primeira família que se converte, Priscila e Áquila, e aí nasce a igreja. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, mas o povo rejeitou ele. Mas certo, pelo poder do Espírito, sabe quem aceitou a Jesus Cristo? Sabe quem creu na pregação? Um dos chefes da sinagoga. E o que era a sinagoga? Era a igreja dos judeus naquele tempo. Então o chefe da sinagoga aceitou Jesus, as portas do evangelho se abriu e a igreja nasceu. E agora com a igreja estabilizada, o povo aceitando Jesus, Silas chegou ali naquele lugar, Paulo deixou o povo tomando de conta e disse, vocês agora, fica aí tomando de conta do povo, caminhando com o povo, que eu vou atrás de outras pessoas, e partiu para Éfeso. Paulo chegando em Éfeso, Paulo começa a saber, Lula, dos problemas. Tu que é um dono de empresa, tu tá lá em tua casa, aí aquele telefone toca de manhã, Lula, rapaz, aquele contrato, os caras não pagaram. Eliabe, aquele dinheiro que era para passar para o corretor, não fizeram. E os problemas chegando, e uma enxurrada de coisas na cabeça de Paulo. E aí como é que Paulo responde isso? Com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E essa epístola é dividida assim, compadre Leandro. Primeiro Paulo fala do problema. Depois Paulo dá a solução do problema pelo evangelho. E em terceiro lugar agora, Paulo vem cuidar do coração daqueles irmãos. Por que, meus irmãos? Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele exorta, mas ele também ama. A exortação, ela não pode vir sem o amor. Jesus não ensinou assim. Então era assim que Paulo fazia. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Tá tranquilo aí o negócio na cabeça de vocês? Amém, louvado seja Deus. Então entendemos a autoria da carta, a data de quando a carta foi escrita, o destinatário agora é que a gente vai entender. Leandro, como era esse povo? O que era que esse povo tinha na cabeça, irmão Jorge? A gente sabe que se a gente for lá no Juazeiro do Padre Cícero, o povo só vai pensar em Padre Cícero, né, pastor Glaucinho? A gente sabe que se a gente for num campo de futebol, o povo só vai pensar no jogo de futebol. Então, a gente tem que entender o que era que aquele povo tinha na cabeça, para a gente entender por que os problemas. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, como surgiu a cidade de Corinto? A cidade surgiu na era neolítica, aproximadamente em 6.000 anos antes de Cristo, era uma cidade antiga. Existem várias versões sobre a fundação da cidade. Os coríntios da época diziam que a cidade havia sido fundada por Corinto, olha o nome do homem, Corinto, e sabe de quem ele era filho? De Zeus. Quem já viu falar em Zeus aqui, levanta a mão, Zeus. Quem era Zeus? Pode falar. O quê? Não entendi, Elia. Pode falar. Ah, tu tá caminhando o braço, deixa eu encostar perto de tu. Sim, Zeus era um deus grego. E disse que Corinto era filho de Deus. Então, o que é que a gente pode afirmar em primeiro lugar, pastor Glaucinho? Esse povo era crente? Esse povo sabia da existência do Deus verdadeiro, criador do céu e da terra? Eles viviam uma mitologia. Essa cidade foi fundada em nome de um Deus pagão. Então, meu irmão, se a cidade foi fundada em nome de um pagão, imagina a bagaceira que era. Imagina como era o negócio lá, como era. Eu não digo nada se fundasse uma cidade com o nome Jesus. Eu digo que era uma benção, mas tirando o nome dele não tem outro. E diante disso, meus irmãos, essa cidade foi formada. E algo interessante é porque essa cidade, ela está à margem do mar Mediterrâneo. É o grande mar que está ali tomando de conta do Oriente, da parte do Oriente Médio, aquela questão. E Corinto era como se fosse uma cabedelo da vida, gente. Corinto era uma cidade portuária. Eu não sei porque eu não conheço bem Cabedelo, mas eu creio que em Cabedelo todo dia atraca navio, não atraca, Lula? Eu acho assim? Não todo dia não, mas sempre algum chega lá com mercadoria, né? Porque qual é o foco de Cabedelo? Por que tem um porto em Cabedelo? Primeiro, é um braço de mar.
Segundo, quando João Pessoa foi fundada, era por lá que as embarcações entravam até chegar no centro da cidade, onde é a rodoviária. Ou seja, Cabedelo é fundada ali porque Cabedelo é uma rota de escoamento, de tráfego, de material, de matéria-prima. E o interessante é que essa BR que nasce em Cabedelo, ela morre dentro da Amazônia. Por isso que ela é chamada Transamazônica. E Corinto era uma cidade parecida com Cabedelo. Sabe por quê? Porque Corinto ele ficava num braço de mar, que quem chegasse a Corinto pelo mar, que era um mar mais calmo, era um braço de mar, não era um mar aberto, ele poderia agora trafegar com rotas terrestres até chegar na Grécia, até chegar em Roma, que eram as grandes metrópoles daquele tempo. Então pense comigo, para quem entende um pouquinho, dessas cidades aqui da região metropolitana, eu creio que Cabedelo é a mais rica, né? Em PIB, Lula. Por conta de quê? Do produto interno bruto, das embarcações. Ou seja, Corinto era uma cidade rica. E, meus irmãos, onde o dinheiro chega, chega tudo. Onde o dinheiro chega, chega a tecnologia. Onde o dinheiro chega, chega a prostituição. Onde o dinheiro chega, chega ladrão. Onde o dinheiro chega, chega enrolão. E sabe como Corinto era? Cheio de ladrão, de prostituta, de enrolão, de gente estrangeira. Era uma cidade dominada pelo comércio exterior. Era uma cidade, meus irmãos, que tinha todo tipo de gente. Todos os tipos de pessoas estavam em Corinto, e Corinto tinha 2 portos. Então a gente agora entendeu esse surgimento dessa cidade, como essa cidade era. E além disso, como era a visão desse povo? Esse povo era um povo idólatra, meus irmãos. Assim como tinha 2 portos em Corinto, existiam também em Corinto diversos templos pagãos. Quem sabe o nome da deusa do amor, grega? Afrodite. Existia um templo que era exatamente da deusa Afrodite. E sabe que coisa interessante, meus irmãos? Não era uma igreja, não. No popular, eu não sei outra palavra que dá para isso, mas assim, com todo respeito às crianças, fecha os ouvidos. Lá era um prostíbulo. 1000 prostitutas cultuais estavam lá todos os dias, trabalhando a todo fervor sem parar. E sabe qual era a forma delas adorarem a deusa Diana? Todas as noites, Corinto era uma cidade que tinha regiões mais elevadas, elas desciam do templo e se prostituíam com quem? Com quem estava na cidade, com o marinheiro que passava pela cidade. Então a forma deles darem glória à deusa Diana era fazendo relações sexuais ilícitas. Imagina o perfil dessa cidade, meus irmãos. Em primeiro lugar, é o nome de um filho de um deus pagão. Em segundo lugar, a adoração do povo é fazendo sexo no meio da rua. 1000 mulheres, todos os dias, adoravam a deusa deles assim. Então entendemos agora o perfil econômico da cidade, como a cidade foi formada, o que era que o povo queria fazer e gostava de fazer. E agora nós entendemos por que Paulo escreve essa carta. Essa cidade tinha problema, Eliabe? Com força. Muitos problemas existiam nessa cidade. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante, e você pode se perguntar em sua mente, por que uma igreja foi nascer no meio de um lugar de prostituição? Por que uma igreja foi nascer num lugar de tanta desordem? É porque a igreja do Senhor, meus irmãos, ela é luz em meio às trevas. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela vem botar a ordem onde não tem ordem. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela vem ser luz onde só tem trevas. E maior do que isso, Deus não está interessado com terra, não. Deus está interessado com gente. Vinícius, onde é que deve plantar uma igreja? Onde tem gente. Eu não vou pregar para vaca, eu não vou pregar para boi. Então, Lula, se eu estou numa cidade que entra gente e sai gente todo dia, o apóstolo Paulo, visionário, e o Espírito Santo, mais ainda, eles plantam uma igreja nesse lugar. Porque o espanhol escuta a palavra, porque o romano escuta a palavra, porque o grego escuta a palavra, o árabe escuta a palavra. Todo mundo que passa naquele lugar escuta a palavra. E quando a palavra é disseminada no coração, ela agora se espalha. E é isso que a igreja ali é plantada. Só que a igreja é plantada naquele lugar, meus irmãos, em meio a cosmovisões e corações de pessoas pagãs, de pessoas ímpias. Porque essa conversa mole do povo diz assim, quando eu estiver preparado, eu vou para a igreja. Tu nunca vai estar preparado, besta. Tu vem para a igreja pecador e aqui Deus tira os teus carrapichos. É assim ou não é?
Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11. Eu queria pedir que outra pessoa lesse esse versículo. Pode passar o microfone, pastor Glaucio. Amém. Amém. Tem aqui na tela, irmão, se quiser, irmão. Irmão, lê aí. 1 Coríntios 11, esse que está na tela. Pois aos meus irmãos fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa do Coloca mais. membros da casa de Cloé, que há abrigos entre vós. Pronto, eu vou ler aqui só para dar uma enfatizada. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Vocês lembram o que foi que eu disse? Essa carta, por que essa carta foi escrita por Paulo? Para resolver o quê? Quem lembra? Problemas. E aí, olha, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso número 11, o apóstolo Paulo, meus irmãos, não é menino de recado. Primeiro lugar aí. O apóstolo Paulo não é aquele homem que diz assim, Rodrigo, eu fiquei sabendo que não sei quem... Não, meu irmão, a conversa é essa. Eu fui informado, sabe por quem? Por Eliabe, que vocês estão dando trabalho. Não tem enrolada não. E aí, meus irmãos, eu vou ler apenas os primeiros versos, para que os pastores possam dar seguimento no restante, mas como eu disse a vocês, hoje é um estudo panorâmico, a gente não vai adentrar nos versículos não. O verso número 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, como também os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o prefácio da carta. Verso 4 vai dizer: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. A parte introdutória da carta. E aí ele entra logo no verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Meus irmãos, essa é a parte introdutória da carta. Eu creio que a gente consegue, nesse panorama, chegar até aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, quem nota de forma clara qual é o primeiro problema dessa igreja? Qual o primeiro problema? O que foi que Paulo disse que era um problema da igreja? Uma palavra que começa com D e termina com visão. Qual era o primeiro problema? A divisão entre os irmãos. Meus irmãos, eu sei que pastor Glaucinho, que aqui na Igreja Batista Renovada não tem. Mas vocês sabem que tem igreja que tem divisão entre os irmãos, não tem? Tem ou não tem? E como é a divisão? É assim, eu sou do alimento vivo, mas eu não me misturo com o povo do conjunto Shalom, pastor. Eu não me misturo. Ah, não, eu sou do Dá. Sou do Dá, eu sou de Margone, e eu não me misturo com o irmão Paulo. Eu não me misturo com o irmão Paulo. Não quero conversa com esse ministério. Meu ministério é esse e pronto, e acabou. O que meu líder disser está dito. Era isso que acontecia, meus irmãos. Divisão no meio dos irmãos. Meus irmãos, prestem atenção. O apóstolo Paulo passou pela cidade, fundou a igreja.
E agora ficou ali os líderes da igreja. E os líderes da igreja, cada líder cuida de um povo, não cuida? Cada líder não cuida do povo. Por exemplo, o Conjunto Shalom tem 30 pessoas. Quantas pessoas tem o Dá, Margone? Umas 70 pessoas. Então, pronto. 30 pessoas eu cuido no Conjunto Shalom como líder. Margone e Pato, 70. Paulo, Betinho, Eliane, mais uns 70. Então, cada um tem uma responsabilidade. Eles não são pessoas mais próximas de outro. Mas o problema dessa igreja, meus irmãos, é porque o povo fez dos seus líderes ídolos. E isso que o apóstolo Paulo diz. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Então, como é uma abordagem panorâmica, meus irmãos, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4 da carta de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai tratar sobre as divisões na igreja. E a gente já viu a primeira divisão, cada um tinha seu líder, não era? Então o apóstolo Paulo, lembra o que foi que eu disse, como era que ele resolvia o problema? Em primeiro lugar, ele falava do problema. E nós já podemos ter um aprendizado aqui, meus irmãos. Existia um problema entre você e um irmão, esse problema tem que ser falado com o irmão. Esse problema não deve ser espalhado para o próximo, não. Resolva o problema com o irmão. Essa carta é uma carta instrutiva, meus irmãos. Isso está claro na carta. Devemos resolver o problema e não causar divisão. Divisão é do cão. Com Cristo é união. A verdade é essa. Então, qual o problema? O primeiro problema está nas divisões da igreja, onde cada membro tem tomado líderes para si e partindo, dividindo a igreja como uma competição. Era assim, meus irmãos. Rapaz, a aula de pastor Glaucinho na quarta-feira é maravilhosa. Agora, adivinhe se eu não gosto. Na aula de pastor Valber, eu estou na igreja. Mas se pastor Glaucinho for dar aula, venho nada. Ah, pastor Valber não vai estar aqui domingo. Ah, eu não vou para a igreja não. Se o pastor não está, eu não vou para a igreja. Meu irmão, a resposta de Paulo para você e para mim é: pode Cristo estar dividido? Quem morreu na cruz? Foi Glaucinho? Foi eu? Foi Lula? Foi irmão Eliab? Não, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. E é assim que o apóstolo Paulo resolve o problema. Versículo 12. Tom, olha o que ele diz. Não, Coríntios mesmo. 13. Olha o que ele diz. Ó. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Sabe qual é a resposta de Paulo com isso, meus irmãos? A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Cristo e não em homens. Meu irmão, a igreja é de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Essa conversa mole de fazer ídolo é heresia, é pecado, é engano. O cabeça da igreja é Cristo. Deus dá a oportunidade de homens dirigir a sua obra. Como o pastor Valber está aqui no ofício de pastor nessa igreja. Mas a igreja não é de pastor Valber não, meus irmãos. A igreja é de Jesus Cristo. O sumo pastor é Jesus Cristo. O ministério Shalom não é meu não, é de Jesus Cristo. O Dá não é de Margone não, é de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa conversinha mole da gente estar tomando partido tem que acabar, porque é pecado. Essa conversa mole, o meu pregador favorito. Meus irmãos, a mensagem provém de um canto só e é de Deus. E a gente é só boca de Deus. Essa é a verdade, meus irmãos. Onde há divisão, Jesus não está lá. Porque Jesus é um Deus de união. Amém? Capítulo 1 ao 4. Paulo trata de um dos aspectos que na Igreja Batista Renovada não tem. Qual é? Aqui não tem divisão. Glória a Deus. Não tem. Ele trata...
Será que divisão na igreja só acontecia lá dentro, lá nesses tempos há 2000 anos atrás, ou acontece hoje? Hoje é assim, eu batizo por imersão, eu batizo por apreensão, racha a igreja. Não, minha palavra é mais pentecostal, eu grito mais, pastor Graucinho é mais calminho, racha a igreja. Não, eu acredito que a parede da igreja tem que ser preta e a outra tem que ser branca, racha a igreja. Meu irmão, não é assim não. Pode Cristo estar dividido? Pode. Então, a segunda parte, meus irmãos, como é um panorama bíblico, a segunda parte e o segundo problema que Paulo quer tratar é um problema, pastor Glaucinho, que os adolescentes e os jovens não têm. Os adolescentes e os jovens não sofrem com esse problema. É a sexualidade. Sexo antes do casamento, sexo solto e à direita, sexo de todas as formas, não tem. Jovem não tem problema com isso, nem os velhos. Ninguém tem problema com isso, né? Hoje, tem, meus irmãos. Eu disse que a carta era atual. Então, entre os versículos 5 e 7, o apóstolo Paulo trata sobre o sexo. Outro problema da igreja de Corinto. Capítulo 5, verso 11. Pastor Glaucinho, o senhor pode ler? Capítulo 5, verso 11 vai dizer: Mas agora, escreva vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pode passar, pastor, pode ler. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Pode passar. De fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Meus irmãos, o apóstolo Paulo agora trata de algo que tem dentro da igreja, de algo que tem dentro da IBR. Problema relacionado à sexualidade. E não só é sexualidade, meus irmãos, por partido sexual não, de homossexualidade, de lesbianismo, não. É uma sexualidade até dentro de casa, entre marido e mulher. O apóstolo Paulo, meus irmãos, a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir as intenções que estão no coração do homem. Em Hebreus vai dizer isso. Então, se a palavra de Deus é apta para discernir o que tem no coração do povo, o problema não é do lado de fora, não, é nosso. E se a carta diz que a gente tem problema com sexualidade, a gente tem. Por mais que não seja o mesmo problema, mas temos problemas. E olha uma coisa interessante, é que o apóstolo Paulo, ele trata exatamente sobre um tabu. Eu vim de uma igreja, meus irmãos, muito tradicional no termo das mensagens, que se omitia de falar a palavra sexo. Por quê? Porque o sexo é pecado. Foi inculcado na cabeça do povo, de nós que nascemos em sua grande maioria católicos, que o sexo é um pecado. Mas é mentira, meus irmãos. O sexo é uma dádiva divina. Deus fez o sexo para você aproveitar com a sua mulher dentro do matrimônio. Homem com mulher, mulher com homem. E qual o propósito de Satanás? Desvirtuar isso. E era isso que estava acontecendo. Quem sabe o caso mais vibrante que aconteceu nesse tempo sobre sexo? Pastor Glaucinho, lembra? O caso mais vibrante, a manchete de Coríntio nessa época. O senhor lembra? Olha, que coisa linda. O filho tomando a mulher do pai, a madrasta. Acontece isso hoje? Acontece? Principalmente quando o pai é um coroa que casa com uma mais novinha e tem um filho da idade dela dentro de casa. Acontece demais, meu irmão. E sabe onde era que acontecia isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Era como se fosse um incesto. O filho com a mãe. Não era a mãe biológica, mas era a madrasta. E aí o apóstolo Paulo, ele apresenta o problema. Olha o que ele diz, ó. Paulo aborda os problemas relacionados ao sexo, pois havia várias pessoas praticando relações sexuais impuras. Vocês lembram o que era que tinha lá no templo de... Como era o nome dela mesmo que eu esqueci? Da deusa? Afrodita. O que era que tinha? As prostitutas cultuais. Sabe o que era que o povo fazia, irmão Leandro? O povo dizia assim, não, rapaz, Deus fez a gente para ser livre, pastor Glaucinho. Pastor Glaucinho, não me segura, eu não preciso se segurar até o casamento. Eu posso ficar à vontade.
E o povo daquela igreja se relacionava com as prostitutas cultual. De boa, sem problema nenhum. Além disso, o filho, o menino, querendo pegar a madrasta. Querendo não, a carta diz que aconteceu o ato. Onde até um cara dormia com a sua madrasta. Além de muitos se prostituírem pelas ruas com as prostitutas cultuais. Além daqueles que praticavam essas coisas, dizerem que eram livres em Cristo. Meus irmãos, acontece isso hoje, Margoni? Quantos jovens não dizem, não, eu sou livre em Cristo, Jesus Cristo me amou, o amor de Deus é ilimitado, a graça de Deus é limitada, então vou passar o rodo dentro da igreja. Ou então a conversinha mola assim, não, eu sou livre, toda forma de amor é válida, Jesus me ama do jeitinho que eu sou, e quer viver a vida à torta e adoidado, fazendo tudo que não presta. Ou então, quantos deuses dizem assim, não, Davi tinha um monte de concubina, eu posso ter umas 5 mulheres, uma em cada cidade. Meus irmãos, acontece. E o apóstolo Paulo não deixa o problema escondido, não. Ele não bota debaixo do tapete, não. Mas olha o que ele diz, ó. Olha o que ele diz. Jesus morreu pelos nossos pecados. E isso inclui a destruição de relacionamentos devido à conduta sexual. Meus irmãos, tudo é lícito para o povo de Deus, mas nem tudo me convém. E essa foi a resposta de Paulo para aquele povo. Diante dessa loucura, meus irmãos, que esse povo vivia, o apóstolo Paulo vai instruir aquele povo e dizer assim, pastor Glaucinho, Eliabe, Vinícius, Jesus morreu pelo corpo de vocês também. Porque o nosso corpo é templo de quê? Do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar ou não tem do corpo? A tricotomia do corpo aqui que os pastores estão pregando. E fazer aquela caminhadazinha. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então se eu me prostituir, eu vou estar fazendo bem para o meu corpo? Vou não, meus irmãos. Então Paulo quer dizer exatamente àquele povo em 1 Coríntios, mais alguém pode ler? Capítulo de número 6, do 12 ao 18. Eu posso levar, pastor? Lê aí, Paulinho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pronto. O corpo é para quem, meus irmãos? O que eu fizer do meu corpo é para a glória de quem? É para a minha glória? É para o meu desejo? Não. É para o Senhor, meus irmãos. Nossos corpos é para o Senhor. Então, tem aquela conversa mole, né, pastor Glaucinho? Não, eu quero fazer aquele leãozão da tribo de Judá aqui no meu braço, no meu bíceps. Não tenho nada contra, meu irmão. Até os pastores já tocaram aqui nesse assunto. Eu não tenho nada contra. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aquele leão, ele vai rugir e vai pregar a palavra? Você com ele aqui, ele vai falar, uau, uau, Jesus é bom. Vai? Vai, Otávio? Não vai não, meu irmão. Não, é lícito? É, mas convém? Não sei se convém. Cada um tem seu ponto de vista. É pecado, Vinícius? É não. Mas vai glorificar a Deus? A palavra de Deus vai ser pregada. A pessoa que não é crente vai se converter porque viu a tatuagem? Não, meu irmão. É muito pouco provável. É muito pouco provável. Então tudo é lícito. Sabe por quê? Porque você é livre. Mas nem tudo lhe convém, porque você é servo de Deus. O mundo faz o que quer, porque ele não tem dono, não. Eles fazem o que quiser, mas a gente tem um dono. E a gente está preso, sabe em que, irmão Fernando? A algema de amor que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nós somos presos em algemas de amor, meus irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Preste atenção, sempre Paulo mostra o problema e agora ele mostra como resolver o problema com o Evangelho. Meus irmãos, o mundo precisa de resposta. E essa resposta que o mundo precisa não é da nossa boca, não. É pela boca de Deus e é a palavra de Deus. Amém?
Terceiro problema, meus irmãos, agora algo que ninguém gosta. Começa com có e termina com comida. Como é o nome? Comida. Olha que coisa boa. O povo da IBR não gosta de comer, né? Dia 7 de setembro vai ter um gastrofest. Olha que benção. E aí, o apóstolo Paulo agora vai tratar, sabe de quê? De comida. Ele vai tratar de comida do capítulo de número 8 ao capítulo de número 10. Capítulo número 8, verso 1. Tom, por favor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Meus irmãos, só para recapitular. O primeiro problema que Paulo veio resolver, dividir. Segundo problema, começa com sé e termina com xó. Sexo. E em terceiro lugar, comida. É coisa comum ou não é, meus irmãos? Comum demais. Tem hoje do mesmo jeito. E aí o verso número 2 vai dizer, ó. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Pode ir passando, então. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há nada senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. O que era o problema aqui, meus irmãos, que acontecia? O problema, Lula, não era se eu gostava da picanha mal assada ou bem passada. Não era se eu comia o ovo bem passado ou mal passado. O problema não era isso. Eram de comida sacrificada a ídolo. Por exemplo, meus irmãos, quem aqui já foi em Salvador, na Bahia? Já foi, Lula? Salvador, toda encruzilhada, tem um despacho. É oferecido a Jesus aquela galinha com o pescoço preto, apertada assim, matar enforcada. É para Jesus aquele litro de cana na encruzilhada? Não é. Aquilo é uma comida sacrificada a quem? Aos ídolos. Se for um litro de cana é para Zé Pilintra, se for um negócio é para Pomba Gira. É para Deus? Não é. Existia aí, meus irmãos, olha, Coríntios era um local onde o povo eram muito liberais. Ou seja, o povo não tinha um princípio sólido a seguir. Então, o lado de cá dizia assim, não, pode comer que não tem problema. Coma que não vai dar B.O. nenhum, não vai cair a boca nem os dentes, pode comer. E o outro lado dizia assim, não pode comer nada. Meu irmão, para você ver como os problemas dentro da igreja são coisas minúsculas, às vezes, que os pastores têm que sofrer para ensinar o povo. E aí o apóstolo Paulo agora vai dar a instrução. E qual é a instrução que ele diz? Ele diz em primeiro lugar, quem criou a vaca? Foi Satanás ou Deus? A galinha de capoeira, quem criou? Aquela carninha de bode, quem criou? Então ele diz, em primeiro lugar, todos os alimentos foi Deus que criou. Então todos os alimentos são abençoados por Deus. Ele diz, a palavra diz. E ele vai continuar dizendo o seguinte, mas o princípio até da alimentação, a Bíblia vai dizer o quê? Que comerdes ou que beberdes, fazei tudo para a glória de... Até para se alimentar, a gente tem que se alimentar dando glória a Deus. Então ele diz que o princípio de tudo isso é o amor ao irmão. O amor ao irmão. A igreja gira em torno do amor. O problema aqui não é sobre os gostos na alimentação dos irmãos, mas a alimentação de comidas sacrificadas a ídolos. Mas o problema nunca estará na comida, e sim no cenário ou propósito que ela é oferecida. Como, pastor Glaucinho? Eu vou hoje visitar uma pessoa que está querendo ouvir o evangelho. Ela mora num terreiro de macumba. Quem nunca evangelizou num terreiro de macumba? Eu mesmo já. Lá em Bahia tinha terreiro de macumba, o pastor Ítalo entrou lá, pastor Valber. E quando você chega no terreiro de macumba, meu irmão, tem aquela galinhazinha na certa. Na verdade, eu já comi no terreiro de macumba, eu não era nem crente no tempo. Lá em Patos, meu tio me levou, eu fui
passar na casa do meu tio e quem cozinhava para ele era a macumbeira. E eu tive que almoçar na casa dela, atrás daquele hotel Tahiti que tinha lá em Patos. Tu conhece? Mesmo ali atrás, terreiro de macumba em cada esquina. Pronto, Paulinho conhece bem. Então, gente, eu chego na casa de uma pessoa que mexe com macumbaria. A comida certamente vai estar oferecida, não vai estar oferecida? Meus irmãos, aí o irmão Lula vai lá em Patos agora fazer uma visita àquela mulher e vai comer na casa dela, e o irmão Paulo mora vizinho da casa dele. O que é que Paulo vai pensar, Lula? Rapaz, irmão Lula foi no terreiro de macumba com uma galinha. Era isso que acontecia, meus irmãos. Era desse jeito o cenário. Era uma comida sacrificada que o povo ficava dizendo assim, julgando. Então, o que é que Paulo diz? Meu irmão, você foi visitar a casa da pessoa. É uma pessoa que está abrindo a porta para o evangelho. Meu irmão, tem uma coisa que você nunca pode negar numa casa que você vai evangelizar, é comida. Principalmente na cultura sertaneja. Se você negar um copo de café, mesmo você está dando tapa na cara da tia que está lhe oferecendo. Então, você tem que tomar, meu irmão. Você tem que tomar, mas você tem que tomar de uma forma, por exemplo, que você não saiba. Vamos supor que você chegou lá, a macumbeira mas a comida está lá, ela não diz, foi sacrificada para Exu. Não tem problema. Agora, se ela dizer assim, coma aqui, ó, é de Exu, aí você não vai comer, meu irmão. Porque você vai ter ciência que está acontecendo. Então, tinha um grupo que dizia assim, pode comer tudo, de todo jeito, e tinha um grupo que dizia, não, não pode comer nada. Então, Paulo diz o quê? Meu irmão, nós temos consciência. Nós temos consciência. E qual a minha preocupação que eu devo ter? Com meu irmão na fé. A Bíblia diz assim, irmão mais fraco na fé. Assim, não é que é mais fraco porque está raquítico, não. É porque tem pessoas que não compreenderiam isso que está acontecendo. É como, por exemplo, o princípio da bebida, do vinho. Tem gente que gosta de tomar o vinho. O pastor aqui já pregou, não já pregou sobre isso? É pecado tomar o vinho? É pecado? Não é. Não é. A embriaguez é pecado? É. Agora, se eu tomo meu vinho e o irmão olha e se escandaliza, eu estou pecando? Estou. Porque eu estou fazendo meu irmão pecar. Então, era isso que acontecia com a comida. Mas aí a resposta do apóstolo Paulo para isso, e a gente já está bem pertinho, falta ainda o tempo, mas a gente já está bem pertinho, diz: nessas situações de comidas oferecidas a ídolos, devemos avaliar a intenção. Além disso, o relacionamento com os irmãos mais fracos, para que eles não venham pecar pelo seu proceder. Ou seja, o princípio básico para tudo isto é o amor, pois ele nega as suas vontades, a fim de cuidar do seu irmão. 1 Coríntios 13 vai falar sobre o dom do amor. Pode falar, irmão Eliapo. Cadê o microfone aí? Amém, meu irmão. Vocês estão tranquilos, gente? Estão entendendo direitinho? Eu sou meio assim aqui para você acordar, para você não ficar triste. A gente, essas coisas muito próximas. Tá saindo som aí, estão me ouvindo? Por exemplo, você tem a opção de para um acarajé que você gosta. Gostoso. Acarajé é gostoso, bom, é gostoso. É bom. Aí você encontra muitas pessoas que vai dizer, eu não sei se isso é sacrificado ou não, eu não como. Né? Tem uma dúvida, a pessoa não sabe, né? Então, para ele não vai comer, tudo bem, eu respeito, bem. Eu como. Agora, tem outra situação que essa parece ser inocente, mas essa tem uma oferenda clara, que é os doces de Cosme e Damião, que é oferecido em nome deles, em data comemorativa para todas as crianças. E muitas vezes a gente deixa as crianças saírem pegando e comendo, só que aquilo ali a gente tem uma informação clara que é feito e oferecido a Cosme e Damião. Exatamente. Olha aí que coisa interessante, tá vendo? A participação de vocês como vale. Qual é o problema do docinho? É porque é doce, porque vai adoçar a minha boca? É, irmã Eliane? Não, mas é porque é o doce de quem? De Cosme e Damião, meu irmão. É a mesma coisa de eu dizer assim, ó. Lá em minha cidade tem muito isso. Toda igreja católica tem, né? A quermesse de Santa Terezinha. Não é assim? Mas o povo não fala assim? O
povo fala assim, meu irmão. Ó, pensa numa coisa interessante, que eu vi que aqui no Brasil não tem. É porque eu não tenho a imagem, mas eu vou mandar nos grupos para vocês verem. O homem mostra a mulher em casa, eu mando no grupo das mulheres. Lá no Equador, em todas as comemorações católicas, eles fazem, pastor Glaucinho, no meio da rua mesmo, oferenda. Eu vou botar aqui no celular e vai passar para vocês verem. E sabe como é a oferenda? Eles pegam um altar, colocam nos ombros esse altar, com um porco, Lula. Porco assim dos 120 quilos. Um porco espetado num pau, um monte de galinha. Não vocês viram aquele porquinho da Índia que a gente comeu? Aquilo ali tem de sobra no negócio. E eles vão na procissão todinha com aquilo nas costas. É tão bem feito, Lula, que é no fundo de uma cadeira aqui. O cabo descansa, ele senta e fica lá o porquinho pendurado. E eles, no fim, pastor Glaucinho, quando o padre reza a missa, lá, eles tocam fogo naquela oferenda na frente da igreja. Na frente da igreja. A gente não tem tanto comum de ver isso aqui. Em outras situações, eles comem também a carne. Eles vêm, eles sacrificam e depois comem. Vou passar aí para vocês verem a imagem, certo? Mas, gente, isso é exatamente o que Eliabe falou e o que eu disse aqui. Vai dar... Tem uma pergunta aí? Mandar para Tom. Mandar agora para Tom. E isso aí vai, meus irmãos, exatamente com a nossa consciência. Se a gente entender o que aquilo ali é sacrificado, meu irmão, não coma. Não coma porque é a mesma coisa que você está adorando a um ídolo. Amém? Mandei aí, Tom. Pronto, glória a Deus. Alguma dúvida, meus irmãos? Eu sei que deve estar passando na minha cabeça assim, Lula. Rapaz, e aquela buchadazinha? E aquele sarapatel? Meus irmãos, eu não tenho problema, até porque amanhã faz uma buchada boa só. Mas se escandalizar, eu vou comer? Como não, meu? Como não? Porque eu devo amar mais ao meu irmão do que a minha vontade. O princípio é o quê? O amor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a quem? Como a mim mesmo? O próximo. Amém? Vai dar... Chegou não, Tom? Amém. Deixa eu olhar. Um momento. Amém. Mas vamos passando enquanto a imagem chega ali para o irmão Tom e a gente volta só nesse ponto. Então, ó, capítulo 8, verso 9, para a gente encerrar essa questão da comida. Lembra? Capítulo 8, verso 9 vai dizer: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para quem? Para os mais fracos. O pecado, meus irmãos, não está no que eu como, mas na intenção. Na intenção. Amém? Daí, então, já? A quarta parte, meus irmãos, está entre o capítulo 11 e o capítulo de número 14, certo? Que vai falar agora, meus irmãos, sobre os cultos. O problema que estava acontecendo, pastor Glaucinho, nos cultos. Sabe por quê? Porque nos cultos o povo era batizado com o Espírito Santo, um falava romano, o outro devia falar uma língua estranha diferenciada. Era tudo diferente. E no meio do culto, Deus enchia o povo de uma forma tão sobrenatural que o povo não se controlava. E aí o lugar era tomado por língua estranha, cada um com sua língua. Mas deixa que naquele canto tinha aquela pessoa que era o recém-convertido. Tinha um visitante. O visitante entende a língua estranha, meu irmão? Não entende. Então, esse era um dos problemas que acontecia. Outro lugar, outra coisa. Vocês lembram quem era que cultuava lá no culto da Deus, as prostitutas? Era homem ou mulher? Era mulher, né? Dá o zoom aí, Glaucinho não, Tom. Ó, gente, isso é uma festa lá, ó. Olha, o porco, olha. Um porco bem grande. Aí naqueles espetos aqui, ó, galinha e os cui. Isso é uma festa católica. Lá tem uma virgem que ele chama Virgem de las Mercedes. Virgem de las Mercedes, o nome dela. E ela é a protetora do vulcão. Para eles, ela é quem segura o vulcão para não tocar fogo neles, entendeu? Aí toda festa, eles fazem oferenda para a santa, que é para ela não deixar o bicho esquentar.
É esse o princípio da oferenda. É tipo, eu quero agradar o bichinho tá com fome, eu vou, entendeu? É tipo isso o princípio da oferenda. Aí lá, eu vou estar lá no Equador, aí vão dizer assim, chega Vinícius, comer um pedacinho do toicinho, o porco, a pururu, que eu vou, irmão. Não vou, né? Amém, então, obrigado, meu irmão. Então vamos lá, meus irmãos. Capítulo 11. Capítulo 11, verso 1. Alguém pode ler aí? Rodrigo, tu pode ler? Dá aqui o microfone na tua. Capítulo 11, verso 1. Verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, imitador de Cristo. Eu os elogio porque em tudo vocês lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Pode continuar. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Deixa eu continuar, Rodrigo, que eu vou pontuar aqui, viu? Obrigada. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele mesmo imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Presta atenção. Aqui existe um problema, Rodrigão. Sabe que problema era esse, gente? Porque aquelas prostitutas cultual, Lula, elas estavam acostumadas a mandar e desmandar lá no templo. Quem tomava de conta era elas. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem cheio de carrapicho, não vem? Então, aquelas mulheres, não é que a mulher não pode orar nem profetizar, mas era o ato que elas faziam dentro da igreja. Ou seja, estava aqui o culto acontecendo, a mulher, vou profetizar no culto. Tomava a palavra e o culto começava a perder a ordem. Ficava um negócio desordenado. Meus irmãos, quando a palavra de Deus está aberta em um púlpito de uma igreja, ela é a maior profecia. Ela é a maior profecia. Então essa conversa mole do pregador está aqui pregando. Pode acontecer? Pode. Depende da situação. Mas alguém se levantar para entregar decreto e rolo e não sei o quê, meu irmão, conversa mole. Maior profecia está aberta. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pode acontecer um caso que Deus levante para entregar o jogo de alguém que está aí, mas enquanto a palavra de Deus está aberta, será que Deus vai se contradizer, Lula? A palavra dele sendo pregada e ele levantando o outro? Não vai. Então, era isso que acontecia, meus irmãos. E vocês entendem isso, ó, de véu. Alguém aqui usa véu? As mulheres usam véu na cabeça? Não usa. Fenômeno da época. Por isso que a gente precisa entender bem. Então, quando chegar nessa parte da carta, vocês vão entender isso, porque quem estiver dando a aula aqui vai explicar bem. Então, eram os problemas no culto. E sabe o que era que isso inclui também, irmão Tom? Inclui quando o pastor está aqui em cima do púlpito e tem um bocado de gente conversando. Inclui a mesma coisa que o pastor disse aqui do Flechas, não foi, pastor? Que estava aqui o pastor ministrando a palavra de Deus e os jovens conversando. E os jovens tirando a atenção de outros. Isso é um problema, meus irmãos. Isso é um problema, porque a palavra está sendo pregada. Então, qual é o problema que Paulo expõe aqui? Que é o penúltimo problema, só falta um. A forma do culto estava desordenada, pois tudo estava sendo feito de forma desordenada, fazendo com que, durante o culto, as pessoas fossem distraídas no intuito principal, que é o anúncio do evangelho. Sendo assim, cada um queira tomar a sua posição e estava se dividindo. Era como, por exemplo, a gente estivesse nesse momento aqui de aula, Paulo tomasse o microfone da minha mãe e disse, eu vou dar aula agora. Outro fosse tomado em profecia ali, outro acolá, outro dizia que queria compartilhar um negócio, outro levantava a mão no momento da palavra. Era um negócio sem ordem. E a Bíblia diz que as coisas de Deus é como? Com ordem e decência. Nem tinha ordem, nem tampouco decência.
Por isso que o apóstolo Paulo vem falar exatamente sobre isso. E ele vai dizer como é que ele resolve a situação. Capítulo 15, verso número 14, então. Passa para o Otávio ler esse, Rodrigo, para ele participar. Nosso jovem, Otávio. Bora lá, Otávio. E se Cristo não ressuscitou, Peraí, eu acho que eu pulei aqui só um momentinho. O encontro semanal. 12:1, perdão, Tom. 12:1. irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Pode passar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Pronto. Moral da história, meu irmão. Todo mundo aqui tem um dom. Os dons são diversos, mas o Espírito é o... Será que o Espírito vai estar tomando um monte de gente aqui para falar cada uma coisa diferente? Complicado, né? Se o Espírito é o mesmo, ele vai falar o que apraz. A vontade do Espírito é na direção do Espírito. Então a direção do Espírito é ordenada. Amém, meus irmãos? E como é a resposta de Paulo para isso? Que não venhamos ter desordenação, mas que o culto seja unificado. Pois a igreja, ou como Paulo explica essa situação, a igreja é um corpo com partes diferentes, mas que vivem em favor da mesma coisa. Afinal, a ordenança divina é que sirvamos uns aos outros em amor. Presta atenção, meus irmãos. A mídia é um ministério da igreja. A intercessão é um ministério da igreja. O DA é um ministério da igreja. A EBD é um ministério da igreja. Tem uma coisa atrapalhando a outra aqui. Estão caminhando todo mundo junto, né? Sabe por quê? Porque é um corpo. Durante o culto aqui, a mídia trabalha, o DA trabalha, a intercessão trabalha, as irmãs do lanchinho trabalham, o pastor ministra a palavra, o louvor toca o louvor, os irmãos assistem o culto. E todos estão no mesmo corpo, caminhando da mesma forma. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, tem gente aqui que é perna, tem gente aqui que é orelha, tem gente aqui que é olho, tem gente aqui que é boca, tem gente aqui que é cabelo. E todos nós estamos no mesmo corpo. Então Paulo resolve tudo isso dizendo assim, olha, todos nós somos o corpo. E Cristo é o quê? A cabeça. O corpo obedece quem? A cabeça. Onde a cabeça manda, o corpo vai. Então, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela não pode estar dividida em desordem, porque a cabeça é uma só e o corpo também. Eu duvido, meu irmão, a não ser que o cabo esteja possuído, Sara Camila, eu querer levantar esse braço e a outra mão pegar e segurar. Não tem como. Por quê? Porque é ordenado. É ordenado. Meus irmãos, a Bíblia é clara. Esses exemplos aqui é o que é para vocês ficarem bem tocados assim de como é que acontece o negócio. Último ponto, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está todo mundo quase dormindo. Está nada. Vamos lá. O quinto e último ponto, meus irmãos, que era algo muito forte nesse período, que é a quinta parte, que é apenas um capítulo, o capítulo número 15, vai falar sobre a ressurreição. Meus irmãos, a ressurreição no contexto de Corinto era um ponto muito forte. Sabe por quê? Porque a mitologia grega, a filosofia grega, ela batia muito nessa parte de alma, de corpo, de ressurreição. Existia um evento muito interessante que até hoje existe, chamado gnosticismo. O gnosticismo, ele pregava que a matéria, que o meu corpo ele é mau, e só o meu espírito ele é bom. Então eu tenho que sacrificar o meu corpo para que o meu chakra, o meu espírito fique melhor. O gnosticismo é, assim, parecidinho com o espiritismo. Um pouquinho. Tipo assim, a cada reencarnação eu venho mais poderoso. Tipo isso. E a matéria é má e o espírito é bom. Era tipo isso que eles pregavam. E eles começaram a dizer, Lula, que Jesus não tinha ressuscitado. Não tinha necessidade de ressurreição, por quê? A carne é má, então para que eu quero vir na carne de novo, ressuscitar? Eles não queriam, eles não pregavam isso. Eles pregavam que Jesus não tinha ressuscitado.
Mas, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. O que é mais marcante no cristianismo? É a cruz com Cristo pendurado ou a cruz vazia? É o quê? O que marca a fé cristã? É uma cruz vazia ou uma cruz com Cristo lá? A cruz vazia. Porque a cruz vazia é o sinônimo de vitória de Cristo por nós. Nós não adoramos um Deus crucificado, que não pode fazer nada. Nós adoramos um Deus que está vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Então o apóstolo Paulo, vendo toda essa situação do povo, ele diz: se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é um dos pilares principais da fé cristã, porque ela tange todos os outros. Se eu nego a ressurreição de Cristo, eu nego a palavra. Se eu nego a ressurreição de Cristo, eu nego a vida do Espírito Santo. Se eu nego a ressurreição de Cristo, eu nego a salvação. Então, se eu nego a ressurreição, não existe cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 15, verso de número 14, no verso número 1, por favor, Tom, ele vai apresentar o problema dizendo que não, irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Verso 2. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal apreguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. 3. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que o Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo está dizendo, olha, Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. É os pilares da fé cristã que Paulo prega. E aí o povo nega esses pilares. Se nega os pilares, nega o cristianismo. Meus irmãos, isso não era o povo de fora, não, era o povo da igreja. Lá no Equador, pastor Glaucinho, quem domina os lugares são seitas. Testemunho de Jeová, os Mormons e as igrejas unicistas. Primeiro lugar, Testemunho de Jeová não diz que Jesus é o Filho de Deus. Os Mormons vai dizer que Jesus era apenas um profeta, que não era a revelação completa de Deus. E o unicista nega a trindade. São 3 seitas diferentes que todas batem nos pilares da fé cristã. Então pensa você pregar o evangelho no lugar desse do povo com a cabeça toda distorcida. Muito complicado, meus irmãos. Por isso que nós devemos entender bem a palavra de Deus e estar na escola bíblica, porque aqui você está recebendo bem mastigadinho hoje o que a gente passa 3 anos no seminário para aprender. Bem mastigadinho, em uma aula vocês estão recebendo. Então, isso são os pilares da fé cristã. Se alguém nega, como o Testemunho de Jeová e Mormon nega, que Cristo é o Filho de Deus, seita. Porque a palavra não diz assim. E se alguém nega que não existe a Trindade Santa, seita também. E o que é que a gente tem que fazer? Ensinar da forma certa. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós podemos ter fé. E, mediante isso, Paulo dá essa resposta, capítulo número 15, verso número 14. E ele diz onde está centrado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Amém, meus irmãos? E o capítulo de número 16, o último capítulo dessa carta, é a saudação paulina, a despedida dele, depois dessa instrução, 16:13, vai dizer: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Meus irmãos, 3 coisinhas aqui, três frases para que possam guardar essa noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja é um lugar de pessoas problemáticas. Mas essas pessoas estão no lugar certo. Porque é aqui que Deus nos trata. A igreja é hospital,
a igreja é oficina, a igreja é olaria, a igreja é marcenaria. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos. Mas aqui existe um Deus que é perfeito para nos ensinar a parecer com Ele. E por isso nós pregamos os problemas com a solução. E a solução é Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, que possamos ser imitadores uns dos outros. Que tenhamos em nossa consciência que devemos andar de forma digna de olhar para mim e dizer assim: vou caminhar como o irmão caminha, porque o irmão é um cristão de verdade. Meus irmãos, não faltem as próximas quartas-feiras, porque eu tenho certeza que diante da exposição dessa carta, Deus vai abençoar muito a vida de vocês e que vai ser uma bênção. Amém, meus amados irmãos?